Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. Neste episódio temos na emenda Amazon e seguros combinam, como os marketeers podem combater a inflação e ainda, será que a bolha vai arrebentar? Qual bolha? Fiquem por aí para saber tudo sobre estes temas, as novidades de marketing da semana. Até já! Até já! Gostaste? Foi diferente. Olá a todos, caríssimos amigos, sejam então muito bem-vindos ao 92º episódio do podcast Marketing por Idiotas, o vosso podcast de marketing favorito, onde falamos sobre marketing, tecnologia e negócios. Olá Diogo. Alô. Olá Fred. Viva. E olá Miguel. Alô. Bom, vamos já sem mais demoras começar com o primeiro tema. Miguel, tu vens questionar se Amazon e seguros combinam. E por que não haveriam de combinar? Com o que é que a Amazon não combina? É verdade, mas eu, antes de começar, quero referir que nós somos um podcast familiar, por isso eu hoje estou a fazer isto com a minha filha, que está aqui na sala, e para provar também que sou um homem moderno e consigo Era isto que eu ia trabalhar. dizer. Muito Exatamente. bem. Dono de casa, trabalhador independente, cuidador e agora também podcaster. E fiz arroz de pato para o jantar, atenção. De pato. É lá. Exatamente. Ok. Muito bem. Quem é que vai esfregar o tacho com o arroz queimado? Ninguém saberá. Muito bem, Miguel. Fica para depois. Então pronto, a Amazon no mundo dos seguros. Eu a notícia que hoje trago é quase em formato de alerta idiota. Eu tenho andado a fazer pesquisas sobre o mercado digital no Reino Unido e esta semana deparei-me com uma notícia que me deixou assim um bocadinho, eu não quero dizer alarmado, mas talvez melindrado, ok? Eu tenho vários clientes na área dos seguros e é uma área que eu até posso dizer que sou uma espécie de especialista digital. Eu sou tão bom em promover seguros que até me vendi a mim mesmo uma data de seguros, alguns que eu até tento manter secretos para não me começarem assim a cair vasos acidentalmente nas janelas, sempre que saio à rua, etc. Nunca divulgo quem é que recebe a minha herança do seguro. Mas a notícia que eu basicamente trago é assim, a Amazon vai lançar uma plataforma no Reino Unido de comparação de seguros em casa. Isto não parece nada de especial, eu sei, mas eu já vos explico a seguir porque é que é especial. Como é que isto funciona? Eles fizeram parceria com 3 das principais seguradoras do país e na notícia dizem que vão continuar a trazer mais seguradoras para este comparador. Isto cá em Portugal é extremamente inovador, porquê? Não sei se algum de vocês já procurou seguros de vida, de saúde online. Então não. Eu não. Eu também não. Então, mas Diogo, já procuraste e tu fizeste simulações, certo? Faz aqueles que dizem que faz a simulação na altura, sim, umas quantas... Não, isso no fundo é deixar o e-mail de spam para toda a gente, não é? Receberem esse e-mail de spam e depois pronto, logo se vê, mas por norma eles telefonam. Exato. Quem procura tem mais ou menos essa experiência que o Diogo está a dizer. Nós fazemos a pesquisa no Google, vemos uma página qualquer a dizer que conseguimos poupar até 60% do nosso seguro crédito de habitação, por exemplo, e depois preenchemos os dados para ver uma simulação. Mas quem já foi até ao final do processo já percebeu também que muitas vezes os simuladores não entregam o resultado da simulação e comparação entre diferentes seguradoras. Isto acontece porque neste momento ainda não existem acordos que envolvam todas as principais seguradoras para se conseguir fazer essas simulações 100% online. Ou seja, fazer a simulação e receber logo a seguir um resultado da companhia A, B, C e D e fazer ali uma comparação real. Ok? Esta plataforma da Amazon, além de fazer esta simulação e comparação, também dá informação sobre as reviews que os utilizadores fizeram a diferentes seguradoras, etc. Apesar de cá em Portugal isto parecer uma tecnologia futurística, lá em UK já existem mais serviços também de comparações de seguros, como o Money Supermarket, o Compare the Market, etc. Estas plataformas também, tal como a Amazon, também permitem fazer a contratação do seguro diretamente da plataforma, sendo que a plataforma ganha aí uma comissão. Algumas estatísticas. Em 2021, cerca de 30% dos consumidores no Reino Unido fizeram a compra dos seguros através deste tipo de plataformas de comparação de preços. Cá em Portugal isto não acontece. O crédito também... Diz-me lá uma real e que tu faças ali na altura e então, não seja... Tens a mais famosa do mercado, a líder nesta área, que é Compara Já. Não, mentira. E a seguir estou à espera de ser um patrocínio. Os preços que eles te mostram não são preços feitos em simulação direta com as diferentes companhias e tu quando clicas depois é para recolher lead e para seres contactado, tu não fazes a contratação ali. E o exemplo que estás a dar é faz logo contratação logo na hora, se é caminho, bora.
Fazes Sim, logo a certo. contratação na hora, ok? Ok. Mesmo também a nível de crédito, ok? E por falar em crédito, os serviços prestados por estas plataformas, tipo o site da Money Supermarket, que é o maior do Reino Unido, que faz comparações de preços de cartão de crédito, empréstimos e crédito de habitação, cresceu 42% e eles atribuem isso ao período que estamos a passar agora neste momento. Cá em Portugal, o mercado de seguros e créditos, além das seguradoras e instituições bancárias, está muito cimentado em mediadores de seguros e de crédito. Ou seja, existem as seguradoras, depois existem os mediadores que vão trabalhando e esses sim fazem as comparações, mas é tudo um processo ainda mais manual, ok? A minha questão para vocês hoje é a seguinte: este movimento da Amazon poderá ser um passo inicial para que as grandes plataformas comecem a entrar no mundo dos créditos e seguros? Ou seja, os grandes como a Google, Facebook, a Amazon, etc. Visto que estes são dos dois negócios mais lucrativos do mundo, os seguros e créditos. E o que é que isto pode significar para mediadores de crédito e seguros em Portugal, quando chegarem cá estas novidades do mercado? E basicamente é isto que eu tenho para vocês hoje. Muito bem. Obrigado, Miguel. Diogo, não sei se querias fazer uma nota a meio... Sim, queria só perceber, portanto é uma coisa muito tipo, nós já tínhamos falado aqui no outra vez que daqueles senhores de batas, não é? Na verdade, aquele Doutor senhor Finanças. de batas, o Doutor Finanças, portanto é Certo. muito semelhante a isso, é só para termos uma ideia, Miguel, é isso? Não. O Doutor Finanças o que faz é, é um gerador de tráfego, ou seja, traz tráfego, recolhe leads e distribui as leads pelos tais mediadores. E neste caso não, neste caso é tudo lá dentro. Tudo na Amazon. É tudo na Amazon, fazes o crédito, fazes o seguro pela Amazon e és assegurado pela Amazon ou és assegurado pela seguradora que a Amazon te Não, aconselhou? tu és assegurado pela seguradora, isto parece uma brincadeira, não é? És assegurado pela seguradora que contrataste na plataforma da Amazon. Ou seja, tu vês uma comparação, vês a comparação entre três principais, escolhes aquela, contratas e tu és... A Amazon não faz... Bem, neste momento ainda não te faz o seguro, sabes lá o que é que poderá acontecer no futuro, não é? Vai ser o Amazon Basics, não é? O Amazon Basics vai ser isso no fundo. Visto que eles literalmente comem sempre a cadeia de valor, não é? Tipo, de distribuição, não me espantava nada que também subissem o vertical, não é? Mas à partida não. À partida neste momento é só A mediação. fazem a mediação. Exatamente. Sim. E a angariação. Epá, sabes, quando eu li a primeira vez a notícia, eu pensei que era realmente a Amazon a entrar diretamente no mercado de seguros em si. O que não me surpreenderia muito, porque se nós olharmos mesmo para aqui em Portugal, o caso português da Vorten ou da FNAC, vocês sabem que vamos comprar um telemóvel e a primeira coisa que nos oferecem é um seguro, não é? E já não é só... Diz? É um upsell logo ali que é para... Claro, e não é só já nos telemóveis, na verdade no computador também, e se não é o seguro, depois é os 3 anos de garantia adicional, que não deixa de ser um seguro. Não é? Em qualquer coisa, até nas máquinas fotográficas, etc., tudo o que anda contigo, eles tentam segurar sempre, tudo o que seja tecnologia. Tudo que andar com o ser humano tem uma probabilidade de partir grande, não é? Então comigo eles conseguem sempre vender-me isto. É como ir ao café, pedis um café e o senhor perguntar se queres um bolinho. A mesma coisa. Hoje faz parte do cotidiano. Espera, Fred, agora a comparação não sei se foi, mas eu gosto dessa sugestão do... Foi gira. O Miguel é aquele que vai lá, compra uma pena USB de 10 euros e compra um seguro de 30 para a pena não estragar. Bem, isto para dizer o quê? Que não me surpreenderia muito, no sentido em que estas, no caso da Vorten até fui confirmar, e no caso da Vorten são parceiros, e então na verdade eles estão a fazer seguros também para outras seguradoras, ok? Através de outras seguradoras, não são eles a fazer o seguro em si. Pá, eu não tenho a certeza, mas eu presumiria que haverão certas marcas que farão o próprio seguro elas, ok? Não necessariamente vai ser um intermediário para uma seguradora, ok? Diria que também é um caso possível, ou seja, é uma questão de retirares um pouco, fazeres ali umas contas, teres ali uma margem, vamos ver onde é que aquilo vai, e de repente estás numa espécie de negócio de seguros. Mas é a ideia... Tenho aqui também a minha filha a chorar. Mas a ideia aqui é que não me surpreenderia se isso acontecesse, porque é um passo, é só mais um passo, porque eles já estão a vender muita coisa, não é? Mas neste caso aqui, de uma forma nesta de agregador, mediação,
fiquei realmente surpreendido. E eu diria que é este ponto que estávamos a falar ainda há pouco, que é, não me surpreende que daqui a 1 ano, 2 anos, não é? Tal como eles fizeram e fazem, a Amazon faz com os seus produtos, não é? E chega a ver os produtos que mais vende e de repente faz uma réplica muito semelhante, seja onde for, manda fazer uma réplica muito semelhante ao produto que mais vende e vende mais barato, como a Amazon Basics, não é? Portanto, isso acontece com capas, por exemplo, para computadores, etc. Aliás, a Amazon até já foi processada por causa disso. Anyway, não me surpreenderia que a Amazon, no futuro, depois desta mediação e perceber o que é que os utilizadores mais querem, não é? Mais subscrevem, otimizassem e criassem eles o próprio produto. Porque não estou a ver assim um grande impedimento, a não ser que depois seja uma cena de monopólios, ou pronto, e aí, sendo no UK, por exemplo, agora vamos ter ali uma notícia, por exemplo, da Meta, que também teve que vender a Giphy, não é? Acabou por vender a Giphy para não entrar no tribunal e não continuar no tribunal, mas isso são outras contas. Bem, Certo. desculpa, estou a divergir, sim. E quanto aqui às mediadoras de crédito, pá, eu não sei, pelo menos o que eu gosto no serviço de mediação é o facto de alguém tratar das coisas por mim, ok? Eu uso mediadores de seguro e a partir do momento em que uso mediadores de seguro, para mim faz toda a diferença na minha vida, porque de repente todos os meus seguros, eu falo com a minha mediadora e ela trata-me das coisas todas, e isso para mim é um valor que neste momento fazer um seguro online não existe. Muito bem, obrigado pela nota. Fred, partilhas do movimento que a Amazon pode estar a fazer? Ou qual é a tua opinião aqui sobre? Acho muito interessante, tem o poder e capital para isso. Tenho uma pergunta para o Miguel, mas calma, Miguel, já lá vou. A dizer que descobri, graças já aqui ao tema, Miguel, que já abri portas, que existe uma associação de fintech e insurtech em Portugal. Sim, senhor. Portanto, que é insurtech na prática, são empresas que tornam o processo de compra de todos os tipos de seguro cada vez mais fácil e mais convenientes, foi um bocadinho que o Miguel esteve a referir, só que com a ideia que ele falou de empresas que têm propriedade, portanto têm um produto para eles e não são intermediários. Em todo o caso, Miguel, tenho aqui uma questão. A Seguros Logo não é um exemplo desses, porque tu entras no site, fazes diretamente a simulação e tens... Mas faz o seguro da Logo. Tu queres é um Não geral. Sim, certo. É geral. Não, a ideia é os comparadores, é que tu comparas a Tranquilidade, a Zurique e tal, tudo no mesmo site e vês as informações todas e dizes, eu quero este, pumbas. Isso ainda não existe neste momento. Pois, estou a perceber. Faz sentido. O que pode ser uma oportunidade de negócio incrível para o primeiro que consiga fazer com 2 ou 3 seguradoras. Vamos fazer amanhã. Eu, por acaso, quando estava a fazer isso, eu pensei, isto era uma boa startup. Mas eu não queria ser o site, eu queria ser o tipo que faz a API, que depois distribui pelos sites todos. Isso é um grande negócio. Olha, fiz uma palestra no Digitox este ano, no princípio do ano, precisamente, cujo tema era a economia da API, onde dei inúmeros exemplos sobre como é que muitas empresas estão a fazer dinheiro só com base nisso. Vamos já apagar esta parte do podcast, Diogo. Apagas depois no fim. Para não haver espertinhos. E posso agregar ainda mais valor porque trabalhei durante 3 anos com a Mafre Seguros, a desenvolvimento da aplicação mobile, está logo, parece que estou já a vender. Não, olha, Fred, és o cofundador, bora. Não, vamos os dois. Há uma coisa engraçada e uma curiosidade para os nossos ouvintes, e que o Miguel disse há bocadinho, vou só dar uns números. Se vocês colocarem na Google, portanto, qual é que é o negócio que tem maiores margens de lucro, mas fizer essa pesquisa em inglês, primeiro vai aparecer seguros, 54% é a média das taxas de lucro dos seguradores. Bom, mas ainda aqui é o tema da Amazon. Qual é que eu acho que é aqui o diferencial que eles podem trazer? A análise preditiva de dados, que já utilizam para estes sistemas. No caso deles, iam usar essa análise preditiva para identificar os fatores de risco, eventualmente para gerir vários tipos de sinistros e prémios. E se calhar, quem sabe, isto não tenho certeza, vou aqui devagar, introduzir aqui tecnologia blockchain para gerir base de dados num sistema comum e eliminar erros. Isso talvez ainda era um diferencial cada vez maior. Mas enfim, eles já entraram na moda, já entraram no setor de saúde com a farmácia, mas também chama a atenção que não é sempre bola para a frente. Quando foi no tema dos supermercados, neste caso da Amazon de Fresh, abriram no Reino Unido e depois fizeram marcha atrás e fecharam algumas lojas. Portanto, nem tudo é sempre para arrancar. Quando não é lucro, também eles sabem sair. Muito bem. Então achas que aqui pode ser só uma questão de tentativa? Sim, teste, não é? Perceber, apalpar o terreno e ver se há lá fruta ou não. E tendo em conta esse número que tu partilhaste relativamente às margens de lucros das seguradoras. Muito bem. Bom, está fechado o tema.
Obrigado a todos. Vamos, antes de passar ao próximo tema, resta-me só relembrar mais uma vez nesta parte do podcast que temos o nosso grupo do WhatsApp w.marketingporidiotas.pt, que ainda não está lá, por favor, aceda através deste link. E o WhatsApp é o local onde nós todas as semanas deixamos, além do link para o nosso podcast, deixamos também um conteúdo exclusivo. E o conteúdo exclusivo desta semana é o que aprender de experiências falhadas de SEO. Nós partilhamos muito conteúdo de SEO no grupo. Isto E tem não a ver só. muito, na verdade, tem a ver muito com aquilo que falámos, não é? Da conferência da Brighton SEO que aconteceu, a maior conferência aqui da Europa de SEO, e tivemos acesso, como é óbvio, às grandes apresentações. Aliás, eles mandaram logo, não é? No fundo, eles souberam, vocês espalhem a palavra, não é? Confio em vocês e pronto, e nós estamos a cumprir o nosso papel. Claro, amém. Muito bem, então lá estará em w.marketingporidiotas.pt o nosso grupo do WhatsApp. Se ainda não fazem parte, por favor, juntem-se a nós. Estamos lá nós, estão muitos dos nossos ouvintes e todas as semanas são partilhados conteúdos interessantes e temas interessantes em debate. Diogo, tu, assim como está a chegar o Halloween, vais trazer um tema aterrador que assusta muito mais do que qualquer Freddy Krueger da vida, que é a inflação. Certo? Olha, e vai preparando aí um pianinho para o Fred daqui a pouco, já agora. Muito bem, muito bem. Vou aqui só afinar. É verdade, é verdade. Eu trago aqui a inflação, até porque ela está maior do que alguma vez foi nos últimos meses, pelo menos em relação ao mês de setembro, mas já vamos falar um pouco desses dados. Enfim, eu sei que é um tema que muita gente não quer falar, eu sei que é um tema assustador, e obrigado, Ricardo, por esta referência ao Halloween, porque realmente ajuda a perceber o quão assustador isto é. Mas, este tom de voz do Diogo realmente mantém aqui um suspense. Estava só a dar tempo, na verdade, para o Ricardo ir buscar o piano. Enfim, mas vamos falar aqui um pouco sobre inflação e sobre a recessão. Mas antes de entrarmos na ideia do que é inflação ou recessão, aliás, antes de falarmos sobre isso, vamos dar então uma ideia sobre o que é que são estes dois conceitos. E claro, como sempre é habitual neste podcast, vamos chamar o grande, o incrível, o Frederico Carvalho, que nos vai explicar aqui um pouco sobre inflação e recessão. Ganda build-up e agora entra o piano. Exatamente, é destruir completamente. Em economia, a inflação é um aumento geral nos preços de bens e serviços. Quando o nível geral de preços aumenta, cada unidade de moeda compra menos bens e serviços. Consequentemente, a inflação corresponde a uma redução do poder de compra do dinheiro. Por outro lado, a recessão é o nome que se dá quando há uma diminuição da atividade económica de um país. Obrigado, Fred. Incrível. Como sempre, incrível. De repente passámos de um build-up incrível para um momento zen, quase, não é? A falar sobre inflação e recessão, ok? Sim, eu sei, gente, eu sei que ninguém quer falar sobre isto, mas na verdade a inflação em janeiro estava nos 3,3%, ok? Em janeiro deste ano, e agora, os últimos dados de setembro, segundo o IPC, encontra-se nos 9,2%, ok? E claro, não é temos este cenário, mas temos também o outro cenário, não é? Onde o nosso próprio Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Sim, é importante os portugueses saberem, não é o Presidente da República saberem. O importante é que os portugueses saibam que o Governo prevê que não haverá recessão depois deste período de crescimento, que é o ano em que vivemos, que no ano que vem não se prevê. Quer dizer, prevê-se crescimento ainda que mais modesto, mas não recessão. Pronto, no fundo, por um lado temos a inflação a aumentar, mas parece que não há, segundo o governo, segundo o positivismo de Costa e Marcelini, que não haverá recessão, o que pode ser uma coisa boa. Mas pensei que como Martas, não é? Podemos ter aqui pelo menos umas ideias, ok? De como as empresas podem trabalhar com esta inflação. E acho que entra um artigo da Forbes, que li a verdade, na semana passada, e não consegui tirar os olhos por causa do título, que tinha como título então 3 maneiras de combater a inflação sem comprometer a experiência do cliente. Então o autor destaca 3 pontos, ok? Então o primeiro ponto, ser honesto. A ideia deste ponto que ele tem para combater a inflação sendo honesto é de que
termos uma ideia de sermos transparentes, ok? Como empresa. E jogar com a ideia de que as pessoas já sabem que existe uma inflação e uma possível recessão. Ok? E então a ideia aqui é um pouco desenvolver estratégias de forma a informar o cliente que o preço possa aumentar no próximo mês devido à inflação, não é? E tentar puxar por esta compreensão do cliente que sabe mais ou menos aquilo que está a acontecer no mercado. Segundo ponto, encontrar formas de agregar valor. Ok? Então, o ponto do autor é que, já que vamos ter que cobrar mais, se calhar podemos oferecer um pouco mais valor e levar a que os utilizadores continuem connosco, ok? Porque se há um aumento no custo, pode também, pelo menos, haver um aumento no valor percebido pelo utilizador, ok? Então podemos, por exemplo, oferecer um desconto se eles fecharem um contrato a longo termo, em vez de se manterem num contrato mensal, por exemplo, ou simplesmente tentar agregar serviços de apoio à compra ou serviços de apoio à conta sem qualquer custo adicional para lá do custo da inflação. Okay? Por último, terceiro ponto, concentrar os esforços onde se tira mais retorno. Okay? Este ponto já falámos aqui no podcast várias vezes, na verdade, e é fácil, não é? No fundo, aqui a ideia é concentrarmos o nosso budget marketing naqueles canais onde nós sabemos que tem um maior retorno e deixarmos cair um pouco o awareness. Enfim, estas são algumas ideias que o Jordan, ou conhecido para os amigos Jojo, deixou na Forbes, ok? Mas eu quero saber as vossas ideias. O que é que vocês aconselhariam aos marketers nesta época de inflação / possível recessão que possivelmente não vai acontecer? Esperemos nós. Muito bem, obrigado Bruce de Faf. Fred, diz-me então, que estratégias achas, ou se concordas, alinhas com estas estratégias que aqui estão, e se tens alguma mais a sugerir para que se consiga então, as empresas e os marketeers consigam combater este flagelo da inflação? Olha, eu tenho a certeza que o Diogo já trouxe o filé mignon do artigo, que tinha com certeza mais ideias, mas o Diogo já escolheu aqui 3 muito boas. Tinha mais ideias? Não, eram só 3. O título são só 3, sim. Desculpa. É que eu tinha Não, dito quer dizer, o não título, tenho que são só 3. Quando não Só sou eu três. o primeiro, dá sempre a geneira. Fred, são só 3. Portanto, São só 3 então, verdade. o Jojo só conseguiu 3. Ele também deram 15 minutos para fazer o artigo. Ele também não... Pá, Eu não entrei li 15 o artigo da minutos. Forbes. Isto à borla vai entregar aqui, vai entregar o ouro todo, não? Escolheu as 3 piores. Para os subscritores da Forbes tem para aí umas 25, mas para o gratuito estão 3. E a primeira é ser honesto. Exatamente. Exato. Mas aquelas... No caso de, olha, pá, seja honesto, agora é que é, agora está a valer, ok? Pronto, agora tem que ser mesmo. Não... Antes da inflação não dava, mas agora é melhor ser honesto. Olha, só para dizer o seguinte, eu gosto de ver aos domingos, vou intercalando entre o Portas e o Marcos Mendes, e curiosamente neste último domingo o Paulo Portas mostrou a inflação em vários países, se não me engano foi nos 16. A inflação na Hungria estava a 20 e tal %. Eu disse, uau, tenho um primo que é casado com a mulher dele é húngara. A primeira mensagem eu disse, pá, vi agora ao Portas, caramba, na Hungria tem 20,7 de inflação, este é o número concreto. Pronto, o que ele me escreveu, só por curiosidade, foi que eles nunca quiseram entrar no euro e têm agora que se defender sozinhos. Portanto, e não é um bloco forte e a moeda deles desvaloriza a cada dia. Por outro lado, também é o aumento dos combustíveis e, portanto, isto faz com que as transações internacionais, no caso deles, são em dólares e o facto do euro ter desvalorizado não é bom. Portanto, isto só para no aspecto que eu costumo muitas vezes tocar, que é a macroeconomia. Portanto, realmente 9,8 é grande, sim, claro que sim. Temos outros que estão com 20. É abaixo da média europeia, desculpa, deixa-me adicionar. É abaixo da média europeia, sim. E está muito semelhante com a Espanha. Eu ouvi isso também. Desculpa, no domingo. Aos sábados também gosto muito de ler o The Economist. Portanto, pronto, isto não é para aliviar, porque aqui o que o Diogo perguntou é a solução. Em agosto, comecei também a absorver estes temas e escrevi um artigo no meu blog. E este é uma curiosidade apenas só em relação à consequência que este artigo trouxe para o tráfego geral do site. E o artigo chama-se Side Hustles em Portugal, as bases de ganhar dinheiro. Claro que o tema é logo aqui um clickbait grande. Mas este artigo ultrapassou todos os artigos que eu escrevo todas as sextas-feiras,
um artigo relacionado com a área digital. Este aqui eu saí um bocadinho fora desse espectro, fui um bocadinho mais alargado e hoje, desde agosto, que é o artigo que tem mais visitas ao site. Entretanto, como este não é um tema que eu trato no meu blog, eu escrevi no Teletrabalho Web 3 artigos sobre este tema de side hustles. Portanto, a solução, e a única que eu vou dar, é esta. Eu acho que nos últimos 3 meses falou-se muito de um conceito que talvez mais ampliado pelos americanos, do silence quitting, ou seja, pessoas que saem, estão fartas de trabalhar, pronto, e com os argumentos que consideram ser de uma vida diferente daquelas que levam até agora. Pronto, isto agora daria um podcast só por si, mas como isto é um tema que é as pessoas procurarem outros desafios profissionais que as preencham, eu recomendo ler estes artigos. Claro que eu estou aqui já a gerar tráfego verbal para quem quiser visitar aqueles artigos, mas acima de tudo para dizer o seguinte: o que as pessoas mais vão refletir agora com a inflação é poupar, otimizar custos e avaliar oportunidades para poderem manter a sua qualidade de vida e o seu conforto noutros desafios profissionais, seja um de 2 contextos. Opção A, mantém o trabalho que têm e lateralmente vão tentando fazer um build-up de outra coisa que gostem. Opção B, saem mesmo, tendo alguma retaguarda ou não, e lançam-se para um desafio profissional, cá em Portugal ou fora, que... Mas Fred, só para perceber bem, o que tu estás a aconselhar aos marketers é abandonar o seu trabalho, é isso? É esse o teu conselho? Não, vou reforçar. Duas opções. Opção A, mantém o que já tem, mas à parte avaliam outras oportunidades que as satisfaçam, que sejam mais transformadoras. Ou opção B, realmente vão para um caminho que é aquele que eles gostam. Agora, o que é que eu quero dizer? Atenção que podem manter o que já fazem. Por exemplo, sai do trabalho da agência operacional... Parece-me que a ideia que estás a dar é que parece que não... Que o mercado está tão mau que mais vale deixar de ser marketer com aquela empresa. A empresa já não dá para fazer nada, é isso? O Diogo, ele está a dar um exemplo da perspectiva do marketeer, não é? Do que é que poderá fazer para ele próprio ter mais rendimentos, pelo que eu percebi. E o que o Fred está a dizer até me faz sentido. Na crise de 2008, o Passos Coelho disse ao pessoal todo: vocês têm de trabalhar mais, não é? Ele não disse assim, mas as pessoas não sabem dizer isso. Mas vai. Sim. mas atenção, porque eu gosto do que ele disse. E o que ele disse mudou a minha vida, porque eu percebi-me, tenho que começar a trabalhar mais, tenho que começar a ter side hustles para começar a fazer mais dinheiro. Ou seja, existe um bocado essa ideia de que dizer às pessoas: epá, vocês têm de trabalhar mais, têm de ter side hustles, é uma coisa má. Eu pessoalmente sou daqueles que acham que é uma coisa boa. Mas pronto, é a minha opinião. Ricardo, diz lá. Não. Estou aqui a tentar pegar no contexto, porque de facto acho que a notícia do Diogo, que ele não vai corrigir porque eu não estou errado, é no contexto do ponto de vista do marketing que está dentro da empresa e que está agora posto com estes desafios, não é? Porque ele próprio, na sua empresa, teve aumentos de custos de produção, de custos de distribuição, etc. Portanto, eventualmente vai ter que transpor esta inflação, este aumento de custos para os seus serviços. Então, de que forma é que podemos aligeirar isso sem pôr ou sem comprometer a experiência do nosso cliente? E daí virem as 3 sugestões: do ser honesto, no fundo, é ser transparente com o cliente e demonstrar que, de facto, aquela empresa, aquele produto, aquele serviço também foi impactado pela inflação e eles vão ter que fazer um ajuste do preço. A outra é encontrar precisamente formas de agregar valor e precisamente como o Diogo disse, e muitas empresas em Portugal já o fazem, que é dizer: bom, nós conseguimos manter estes preços, mas vamos precisar de um compromisso maior, portanto dão um desconto para manter o preço, mas obrigam a que façam um compromisso de 2 ou 3 anos. E por último é o chamado cortar as gorduras, que é focar, obviamente, nas áreas de negócios ou nas componentes de marketing que nos trazem maior retorno. Fred, a abordagem que tu trazes é, obviamente, os desafios com que os marketeers se põem, e tu falaste de um tema que acho que nós já falámos aqui no podcast, que é do silent quitting, até demos outro nome para isso, mas que é de muitos marketeers se estarem a questionar, e não só marketeers, outros profissionais, nestes momentos, não é, de grandes desafios, de inflação, de grande instabilidade no mercado espaço económico, chamamos assim, que tipo de abordagens é que as pessoas podem tomar face a estas dinâmicas novas que existem? E de facto os side hustles são dos grandes movimentos que fazem as pessoas questionar de facto muito daquilo que têm como seguro hoje em dia. Portanto, isto para dizer o quê? São 2 abordagens, mas acho que o teor digo eu, Diogo, se eu estiver errado. É isso, não, era essa a minha questão, daí eu estar aqui a dizer, tipo, se era esse o conselho, era abandonar, tipo, epá, olha, esquece, não há nada a fazer. Também pode ser, é do tipo,
tipo, e pronto, o avião vai cair, a gente carrega naquele botão e eject. Pronto, e agora, olha, siga. Alguém que limpa os destroços. Mas Fred, então se olhasses do ponto de vista da empresa, tu, por exemplo, na tua empresa, não é? Porque tens uma empresa, és profissional liberal, é assim que se diz, não quero estar a ofender ninguém. És um profissional por conta própria, tens desafios, acredito eu, seguramente, com o aumento de custos. Tu reveste neste tipo de estratégia, bem, no ser honesto é um bocado ser transparente, mas eventualmente tiveste que pensar em novas formas de conseguir ter que fazer refletir o aumento de custos e o esforço desta inflação em alguns dos teus serviços. Presumo eu, ou talvez não, se calhar estás num setor que pronto, não é tão impactado pela inflação, pode ser o caso. Bom, eu diria o seguinte, é assim, em todos os países, mas agora pensando aqui em Portugal, considerando que há aumento de preços e as pessoas normalmente começam a fazer reflexões sobre as suas vidas, a primeira coisa a avaliar é quais são as medidas de apoio do governo. Desculpa. Meu Deus, camarada. Pensaste nos 125 euros, não foi? E teve alguma graça. Exato. Já gastaste? Eu já gastei. Não recebi. Mas pronto, o que acontece primeiro é reduzir os custos ao máximo. Isso seria, ou seja, principalmente custos fixos, isso seria uma solução óbvia, mas importante. É onde tu estás a focar, por exemplo. Eles já estavam limitados, portanto, essa é uma Certo. preocupação. Não, a minha principal preocupação, como aquelas que eu também tenho recebido de pessoas próximas que trabalham na indústria, é como evitar a perda de rentabilidade, porque ela vai acontecer. Nós trabalhamos na indústria do conhecimento, a grande maioria dos profissionais com quem eu trabalho, portanto é só como evitar essa redução de rentabilidade, porque a rentabilidade permite uma previsibilidade. Essa previsibilidade tem depois a ver com custos. Mas claro, mas voltando aqui ao princípio, que é para muitas pessoas que ainda não fizeram isso na fase da pandemia, houve muito encolhimento nisso, mas depois para muitas empresas houve uma subida porque tiveram que escalar rápido. Quer dizer, fora daquilo que eu faço, mas eu estou a pensar, por exemplo, no caso da minha irmã, ela trabalha em Palma de Maiorca, na EasyJet, e a EasyJet disse, olha pessoal, venham, mas é para Lisboa, isto é um facto, porque nós estamos a precisar de pessoal aqui já ontem. Pronto. E estamos a crescer, portanto venham para cá um tempo. E o pessoal da Amsterdão também, porque isto de repente é uma loucura, isto Natal, pronto. Mas só para dizer o seguinte, há outras indústrias, não é, que tiveram uma queda fora da pandemia, mas agora estão uma subida, nem todas, mas sem ser a TAP, essa não teve uma subida vertiginosa, mas na EasyJet teve uma De subida custos, não teve? de custos, sim, de custos. Tá, desculpa, estavas a falar de... Mas de negócio, né? De negócio. Mas pronto, só para dizer que são realmente duas perspectivas diferentes. Mas é isso, redução de custos e depois não perder rentabilidade numa fase que também nós não sabemos bem quanto tempo é que vai durar. Portanto, é manter-nos à tona da água para algumas empresas. Não sei se será o caso dos nossos ouvintes. Muito bem, excelente, Fred. Mantém-se válido o teu artigo no teu blog sobre Side Hustle, que vamos ajudar aqui a manter-se como primeiro nos mais lidos. Não, mas eu faço questão. E vamos passar ao Miguel, que está numa situação praticamente... Isto aqui em casa está a descambar. A minha filha está extremamente irritada com esta situação toda da inflação, por isso não para de fazer aqui comentários. Eu faço o meu comentário ainda numa terceira perspectiva, que era o que eu pensava que era o pretendido, que era ver como é que as marcas podem lidar com os seus consumidores e com os seus clientes neste momento de inflação. Eu acho que as marcas devem manter a honestidade, como disse o Diogo, e estar junto das pessoas com transparência. Liz, eu tenho a certeza que também concordas. Que é coisa que o governo, e é por isso que a minha filha está nervosa, que é coisa que o governo não faz connosco. Este vídeo do Marcelo, eu acho que é uma barbaridade, ele devia ser, não sei, é uma barbaridade. É óbvio que não vai haver recessão no ano que vem, vai haver crescimento, porque houve um decréscimo tão grande durante a pandemia, que agora isto só pode crescer porque o turismo cresceu outra vez. Ou seja, isto é tudo tudo uma grande aldrabice. Eu inventei aqui um conceito que é o da inflação precoce. A inflação precoce geralmente acontece em momentos especiais em que as marcas começam a aproveitar para aumentar preços antes dos seus preços de custo aumentarem, etc. Existem alguns casos conhecidos deste tipo de inflação precoce, como as gasolineiras, que o preço do barril aumenta e eles aumentam logo, apesar de estarem a usar o gasóleo de reservas que tinham meses anteriores ao aumento, não é? No dia anterior ao Black Friday, geralmente a inflação precoce acontece porque o preço aumenta, como o Ricardo disse no início, aumenta para o dobro e depois os retalhistas automaticamente fazem um desconto de 50% para garantir que os compradores neste dia tão especial não saem prejudicados. E finalmente, o mais perigoso,
que é esta inflação precoce em que os retalhistas percebem que podem aumentar os preços porque basicamente já toda a gente a fazer o mesmo. Eu acho que nesta altura os marketeers devem ter uma responsabilidade, para as marcas e os marketeers devem ter a responsabilidade de estar ao lado dos consumidores. Nós já falámos sobre isto no passado, lançar produtos e formatos especiais que permitam poupar de forma sustentável, como por exemplo aumentar o tamanho das embalagens para o consumidor obter um desconto por volume, etc. Criar preços especiais para indústrias especialmente prejudicadas. Eu acho que também deve haver aqui uma espécie de união nacional para comunicar com respeito pelas pessoas, ou seja, se nós estamos numa altura de dificuldades nós devemos ser positivos e alegres, mas também não devemos comunicar com a loucura dos tempos de abundância, não é? E outra coisa que eu acho muito interessante que os marketeers podem fazer para ajudar as comunidades e a população é lançarem lead magnets que criem valores e ajudem os seus públicos-alvo a resolver problemas que têm neste momento. Por exemplo, seria giro se o Lidl lançasse uma espécie de um cabaz online ou um guia online de poupança na inflação, por exemplo. Acho que era interessante eles lançarem uma coisa até recolherem leads desta forma. Ou uma empresa de marketing, por exemplo, lançar um guia sobre como ajudar pequenos negócios gratuitamente. Ok? Acho que nós temos todos um papel a desempenhar e as marcas também têm um papel a desempenhar nesta altura e era importante que... acho que era importante que o fizessem. Eu percebo que isto não é bem aquilo que o Diogo esperava na resposta. Eu acho que ninguém percebeu muito bem o que era para dizer, mas é o meu take. Obrigado, Miguel, e obrigado a todos pela notícia. Antes de passarmos ao próximo tema, só relembrar que ainda não nos avaliou, por favor, façam-no no Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, é muito importante para nós. E já sabem, há aquela questão do vírus, menos de 5 estrelas, dá problemas no telefone. Fred, trazes-nos um tema de bolha. Após uma onda de excitação em torno do potencial das newsletters, há indicadores de que uma bolha pode estar a arrebentar. Ora bem, a Meta, como já nós falámos na sessão anterior, no último episódio do podcast, que é proprietário do Facebook, matou a Bulletin, o seu produto informativo de newsletters que servia precisamente para apresentar escritores como Malcolm Gladwell e introduzir os seus envios de newsletter através da plataforma deles. O New York Times viu alguns escritores proeminentes de newsletters, incluindo uma senhora que eu gosto imenso de ouvir, que é a Kara Swisher, que tem um podcast com o Scott Galloway, que é o pivô, recomendo ouvirem, mas também foi à sua vida. O Substack, que é um sistema que permite criar e enviar newsletters, que é muito simples e bem elaborado, anunciou que não está a reduzir, aliás, que vai reduzir pessoal e acabou com algumas parcerias com escritores para gerar visibilidade. Portanto, nos últimos anos, o humilde, mas muito poderoso e-mail tornou-se uma estrela por direito próprio. Durante a pandemia, eu destaco as empresas de comunicação social que procuraram ganhar dinheiro com uma onda de excitação em torno do formato, tanto de leitores como de escritores. Ora, vejamos. O Observador, em Portugal. O Observador tem atualmente 13 newsletters temáticas, 4 delas são pagas, disponíveis, estas 4, apenas para assinantes. O Expresso, o Jornal Expresso, tem 9 newsletters temáticas. Aqui a minha reflexão é as prioridades em rápida mudança destes gigantes de tecnologia e da economia implacável dos meios de comunicação social, mas pensando agora num ambiente digital, levaram um acerto de contas na caixa de entrada, melhor expressão, à medida que os vários executivos foram olhando para canais que podiam já mais rentabilidade e como é que os negócios podiam ser mais florescentes. Ora bem, as newsletters pagas por email marketing são ou não são um ativo que se vai manter e se transformaram ou não em indústria com vários relatos de sucesso. Olha, aqui em Portugal, eu paguei como assinante da newsletter do Nuno Hipólito, que falava muito sobre temas de tecnologia. Estou-me a lembrar da newsletter paga de um profissional também muito bom em email marketing, que é o Rui Nunes, também tinha uma newsletter paga. Em Portugal também temos o Luís Diogo, que tem uma newsletter que é paga, que é 1%. Vocês subscrevem alguma newsletter, estimados ouvintes e amigos? Não. Eu escrevi várias, mas paga acho que não, acho que nenhuma. Paga nenhuma. Dizer pagas. Das não pagas, eu assino uma do Armando Alves que gosto bastante. Vocês têm alguma que queiram destacar, que vocês gostam? Não pagas. Acho que a do Frederico Carvalho é ótima. É fixe? Não, por acaso acho que a tua é das poucas que me debato a ler, mas de resto não. Mas tirando esta última claramente estavas com mais trabalho e não conseguiste fazer. Eu percebo. Eu disse isso. Mas Não, sem ser Frederico Carvalho, algumas que vocês... Eu não sou consumidor de newsletters, não há um ambiente onde eu consuma informação. E tu, Diogo, alguma que tu gostes? Ou assines, vejas, sem ser minha?
Gosto muito uma que se chama Martin O'Clock, que é num podcast, e onde eles enviam os links das informações que fazem, portanto, das informações que falam no podcast, e enviam apenas por newsletter, ou seja, só quem está na newsletter é que realmente recebe essa informação, Interessante. que é fixe. Olha, a única newsletter que neste momento eu estou a pagar, sem ser de um de um meio de comunicação social, é de um profissional chamado Ben Thompson, que escreve na Strategy, não sei se disse bem o nome, mas enfim. Bom, a newsletter custa 120 € ao ano, não pensem que é um grande valor, por exemplo, o que eu referi há pouco do Luís Diogo em Portugal é o mesmo valor, também dos 120 € ao ano. E ele referiu ao New York Times o seguinte, ele diz, e cito: o texto na internet é sem dúvida o meio mais competitivo de toda a história da humanidade, e acrescenta, se pedir, aliás, se nós pedimos às pessoas para pagarem uma newsletter, tem de ser algo que não estão a receber em mais lado nenhum. Citando um senhor deste podcast, Diogo Abrantes da Silva, que é: se não agrega valor, então é melhor não enviar. Pronto, a Strategy é uma publicação influente sobre meios de comunicação e tecnologia. Em resumo, as newsletters fazem parte há muitos anos do kit de ferramentas de qualquer profissional de marketing, há muitas décadas, atrevo-me a dizer, e alimentaram durante os últimos anos vários meios de comunicação que ganharam fogo financeiro. Estou-me a lembrar de Axios, que foi vendida por um preço muito interessante, e já falamos também disso no podcast. Cito também uma newsletter que eu assino, que é Morning Brew. Eles têm depois uma versão que é Marketing Brew, B-R-E-W, e no fundo o que ele diz é o seguinte: na pandemia todos tiveram tempo para ir quererem consumir, portanto agora não está na moda, não é tão quente como estava há 16 meses, e portanto, mas isso não significa que é o fim das newsletters. Finalizando este meu tema de hoje, a Substack, que é, digamos assim, a grande plataforma que cresceu nos últimos anos, tal como outras empresas privadas que estão em fase de arranque, não revela publicamente as suas finanças ou projeções de lucro. Mas as pessoas familiarizadas com o assunto, profissionais do podcast de Marketing por Idiotas e outros no meio, disseram que as suas receitas estão estimadas em 9 milhões de dólares, neste caso, referente a 2021. Curiosamente, o Mailgun é o serviço de entrega do correio eletrónico. Portanto, para quem não sabe, existe um conjunto de provedores de serviço que são mais baratos, o Sendinblue, SendGrid, o Mailgun. Portanto, a Substack envia através do Mailgun, e que, no fundo, o Mailgun reforçou que o negócio editorial online de email marketing quadriplicou nos últimos 2 anos. Bom, pergunta para os meus queridos colegas de painel, em reflexão para os nossos ouvintes e discussão no grupo do WhatsApp. Primeira pergunta: acham que há muitos criadores de newsletters e isso é bom? Sim ou não? Segundo, há futuro nas newsletters pagas? Muito bem. 2 questões. Agora preciso o Marcelo na primeira. Acham que há muitos criadores que cantam? Isso é bom? Sim ou não? Muito bem, Diogo. Não, desculpa, Miguel. Miguel, desculpa. Epá, eu pessoalmente dou cada vez mais valor à curadoria. Eu acho que a internet é um mundo de informação, existe imensa coisa, epá, mas tu conseguires encontrar alguns conteúdos de qualidade que são muito bons, torna-se cada vez mais difícil. E eu gosto desta ideia das newsletters, porque eu acho que realmente há aqui um valor enorme na curadoria de conteúdos, que algumas newsletters não só estão a criar conteúdos interessantíssimos, como também poderão estar a trazer-me conteúdos que eu de outra forma não teria acesso. Eu, muitas das notícias que vou trazendo aqui para o podcast surgem de algumas newsletters que eu sigo e que eu de repente vejo algumas coisas interessantes. Sim, Fred, eu costumo seguir a tua e gosto imenso dos Muito conteúdos obrigado. que tu envias, e costumo receber aqui mais duas. The Hustle, alguém conhece? Sim, fixe essa. É uma boa newsletter de marketing, negócios. Hustle. É tipo de. Espera. Há aí uma subtileza. Atenção. Exato. Há aí uma subtileza. Tipo do side hustle. É a mesma palavra. Creio que não, mas podes continuar. Ok. Tem muito filme essa newsletter. É espetacular. Traz sempre, É. ela é divertida, traz sempre uma parte mais divertida, outra parte mais séria. Tem ali vários conteúdos interessantes sobre diferentes áreas, não é só marketing digital, etc. E acho que é porreira. Outra que eu gosto de seguir é TLDR. Alguém conhece?
Eu já me apareceu os anúncios no Instagram, mas nunca assinei. Exato, pelos anúncios. Eu também comecei a assinar lá a coisa de um mês. Fui impactado pela comunicação deles e estou a gostar imenso do que estou a receber, porque recebo, por exemplo, esta da Amazon veio de lá. São notícias muito específicas. Eles falam tanto sobre a parte de marketing digital como da parte mais tecnológica, a nível também de programação um bocadinho, e de APIs que estão a sair no mercado, etc. E estou a gostar imenso. Tenho a versão gratuita, ok? Não tenho a versão grátis, não tenho nenhuma que eu assine a pagar. Mas estou a gostar dos conteúdos. E eu até posso dizer, não pensando em newsletter, mas pensando em YouTube, por exemplo, a única coisa que me faria pagar YouTube era ter acesso, por exemplo, a playlists criadas por especialistas na minha área e coisas muito, muito especializadas em que fizessem este trabalho por mim, de me encontrarem conteúdo excelente. O algoritmo, neste momento, eu acho que não serve para isso. Não é um algoritmo que me cria esse tipo de valor que eu gostava de ver agregado ao YouTube, por exemplo. Um bocadinho como pode acontecer no Spotify, que as pessoas pagam para ter uma playlist, não é? E aí sim há muita gente a ver valor nisso, e eu é um bocadinho por aí. Eu vejo valor neste tipo de newsletters e acho que sim, acho que é uma coisa interessante. Muito bem. Diogo. Eu acho que quando olhamos aqui para as newsletters, eu acho que há um tema que as newsletters têm, é que, ali ao contrário do que o Miguel diz, eu penso que as newsletters nunca vão ter uma curadoria tão boa como um algoritmo que está em constante otimização. Ok? Acho que vai ser muito difícil. Ou seja, ou há um fit muito grande entre os criadores da newsletter e a pessoa, não é? E o fit é completo. Voltamos aqui à palavra fit da semana passada. Mas ou há um encaixe muito grande entre os interesses dessa pessoa e os interesses de quem cria a newsletter, ou então vai ser muito difícil essa newsletter conseguir acompanhar, ok, os interesses daquele utilizador. É o contrário do algoritmo, que automaticamente, seja por uma rede social, seja de um TikTok ou de um Twitter, por exemplo, ou de um Facebook, onde eu pelo menos consumo imensas notícias no Twitter, é a minha principal fonte, na verdade, portanto, esse algoritmo vai-se otimizando, não é? E eu tenho mecanismos para não perder certas notícias que aparecem ou de certas pessoas que vão publicando, ok? A newsletter, acontece-me que muitas newsletters eu tenho que passar o olho e não consigo dedicar tempo, ok? À leitura daquela newsletter. Então não consigo eu, pessoalmente, não é, ver o valor nisso. Porque, por exemplo, pagar por uma newsletter, eu tinha que dedicar o tempo para ler aquela newsletter. E eu não tenho a certeza que aquela newsletter conseguisse todas as semanas, e vamos dizer que é uma semanal, não é? Impactar todos os meus interesses de uma forma tão coerente como um algoritmo. Faz sentido isto? Isto para dizer o quê? Boa. Que acho que é muito difícil que este mercado se continue a expandir nesta parte de criadores de newsletters pagantes, ou acho que é alguém muito influente na indústria e realmente consegue ir pela sua influência, e então tem um método, não é? E esse é o método. Ou então eu não estou a ver assim grande futuro para essas newsletters pagas. Desculpa só adicionar isto, não é? Sim. Que é um hábito que é péssimo, porque o facto de nós subscrevermos tantas newsletters, eu não sei se sou só eu, mas eu pelo menos subscrevo para aí umas 10 ou 15, não é? Onde 10 vão diretamente para o spam, porque não fui eu que quis subscrever, aquilo simplesmente fiz uma compra num site e automaticamente subscrevi a newsletter em 1997, não era como é hoje, mas isso aconteceu, não é? E então já há este hábito, não é? Foi criado este hábito de facilmente descartarmos e-mails de newsletters, não é? E acho que isso também não ajuda a este mercado. Fred, ias a complementar? Não ia complementar, mas aproveitando esta oportunidade que me deste de passar a bola, eu está muito alinhado com um dos tópicos que nós falámos uma vez no podcast, que é, eu acho que a expectativa hoje que as pessoas têm é baseado no título do livro do Jeremy Rifkin, A Sociedade Marginal Zero. Ou seja, a expectativa que as coisas, como estão a mudar a uma velocidade muito grande e a tecnologia está a ser desenvolvida e é cada vez mais acessível, o preço cai drasticamente.
portanto não tenho a certeza, pelo menos nos meios em específico que o Diogo falou, acho que revejo-me no que ele disse. Mas tenho uma curiosidade para ti, Ricardo, que é, ok, se a newsletter para ti não é uma fonte de informação, por exemplo, para mim o Twitter não é uma fonte de informação, eu não consigo, mas vou lá pontualmente ver. Mas a newsletter para mim é, mas para ti, Ricardo, é o quê? Não, eu uso as aplicações, por exemplo, de notícias. Aliás, até estava aqui a abrir para consultar as que tenho aqui instaladas, mas é o Financial Times, Wall Street Journal, a aplicação da Reuters, e depois tenho aqui 2 ou 3 aplicações de informação portuguesas, a Eco, e tinha aqui o Observador, é interessante tirar porque muitas notificações. Mas eu uso essa forma e estava aqui um bocado a pensar também nisto das E algumas newsletters. delas subscreves? A pagar ou não? Já estive a pagar, já deixei de ter, porque não conseguia, lá está, é aquilo um pouco que o Diogo estava a dizer, que é, não conseguia retirar o valor daquilo que estava a investir na aplicação. Se calhar a mesma coisa acontecia, por isso é que não damos valor às newsletters e apagamos de imediato, porque aquilo custa zero, portanto o valor que percebemos daquilo é a zero e nós teremos lá esse valor. E eu vou dizer, até este episódio, eu sabia que se vendia obviamente subscrições de newsletters, mas julguei que isto fosse uma coisa super nicho, muito fechada, não tivesse uma dimensão assim por aí além, e sinceramente não acho que seja uma coisa, para mim, não vejo este tipo de conteúdo, a forma como ele é disponibilizado para as próximas gerações e daquilo que a gente já tem falado aqui, não é? Não o vejo, mas lá está, ainda há muitos millennials e geração X, a semana passada falámos disso ao pormenor, ainda há muita gente nesse espectro, portanto, se calhar, não sei. Isto para mim passava-me completamente. Desculpa uma curiosidade adicional, que é, não sei se também, Diogo, não cheguei a perceber, tu chegaste a investir em algum meio, seja ele qual for ou não? Nunca tiveste nenhum plano de pago, seja do que for, em relação ao conteúdo de informação? Diogo? Cheguei a uns quantos jornais. Ok, então a pergunta é para os dois. Mas a hora já está. A redonda não surgiu ainda, mas estamos aqui a aproximar-nos. Que é, vocês conseguem identificar que foi na pandemia que fizeram esse investimento e agora foram desinvestir ao longo do tempo? Ou não? Não teve nada a ver com a pandemia? No meu caso, não. Não, no meu caso também não. Eu subscrevi porque queria ler aquele artigo e subscrevi no dia a seguir. Não havia mais disponibilidade de tempo, chamamos assim. Seria um bocado nessa linha? Haver Sim, mais disponibilidade de tempo, não, mais... Até porque, sim, porque no tema que eu trouxe, a pandemia foi a altura em que houve o maior pico de subscrição de newsletters nos modelos pagos. Portanto, estava curioso, embora já percebi que no teu caso, Ricardo, não foi no newsletter, mas nas aplicações, e no caso do Diogo foi no website, pelo que eu percebi, mas era mais para perceber se havia comportamento aqui padrão ou não. Mas, okay, muito bem. Abrimos o fórum em w.marketingporidiotas.pt, o nosso grupo do WhatsApp, e ficam lá as questões. Acham que há muitos criadores de newsletters, e se isso é uma coisa boa, e se há futuro neste modelo de newsletters pagas. Muito bem, vamos ao nosso momento de Twitter Shoutout, onde vamos enunciar aquela que será em breve a rede do Elon Musk, e que um reporte que acabou de me cair aqui está a perder uma grande parte dos seus utilizadores mais ativos, quiçá será o seu Armageddon, quem sabe, vamos enunciar até lá pelo menos os nossos novos subscritores do Twitter. Aí, então, esta semana temos o Poedro, o Rui Miguel Félix Duarte, o Mike de Matos e por último o Pedro Menes. E eles têm o nosso follow back. Muito bem, vamos já de seguida para o próximo momento, as rapidinhas notícias de marketing digital em Portugal e no mundo. Bom, a Google lançou os nomes de sites na pesquisa, o YouTube lançou 3 novas formas de anunciar na plataforma e vocês podem consultar os novos formatos em marketingporidiotas.pt. A Meta lançou branded content no Facebook Reels, agora os influenciadores já podem fazer tag nas marcas por quem estão a ser patrocinados e as marcas podem alavancar o post e ter acesso a novas métricas. O Google Meet, que era gratuito, voltou a ter um limite de 1 hora em reuniões de mais de 2 utilizadores. Quem quiser continuar a utilizar o Google Meet sem qualquer restrição, vai ter que subscrever então um pacote Business. Depois de todos os tipos de campanhas da Google Ads, que fez esta semana 22 anos, depois de todos os tipos de campanhas da Google Ads, que fez esta semana precisamente 22 anos, a passarem por uma opção Smart, o TikTok não quer ficar atrás e lançou também as suas Smart Campaigns. O Kanye West, ou Ye para os amigos, o rapper que também atende ao telefone pelo nome Ye, chegou a um acordo para poder comprar a plataforma de liberdade de expressão incansável, o Parler.
Desde o início do ano foram registradas no portal da queixa mais de 13 mil reclamações relacionadas com compras online, o que resulta numa média de 35 queixas por dia e num aumento de 5% face a 2021. E estas foram as notícias da semana. Caramba, este timing Faltava é uma, incrível. faltava uma. Faltava ali uma, não é? Que é o Faltou- YouTube lançou o Handle, portanto agora uma coisa que já existe desde 1827, o YouTube lançou agora, que é a possibilidade de, portanto, ter aquele arroba e o nome do canal ou do criador de conteúdo para permitir uma forma mais fácil de partilhar conteúdos e acho que aqui o foco será sobretudo o YouTube Shorts. E era isto, acho que não era mais nenhuma. A outra era do Google Meet que deixou de ser gratuito, mas havia mais uma que nós tínhamos aqui falado e que não estava aqui. Havia uma da Meta, não é? Aquela que a Meta vendeu ou está a vender a sua parte do Giphy porque sim, não quer por causa ir então ao tribunal com o UK, Exatamente, no Reino Unido. exatamente. Mas é isso. Esta questão das Smart Campaigns, pronto, não sei se as pessoas percebem, uma Smart Campaign é uma campanha que automaticamente vai fazer a segmentação da campanha, ou seja, vocês dizem, eu quero gastar 50 euros e o sistema vai gastar os 50 euros como o sistema quiser, no fundo de uma forma smart, entre aspas, porque eles é que otimizam para os resultados. E então a Google já tinha todo este percurso feito para as Smart Campaigns, não é? As campanhas inteligentes, que faziam toda a gestão do vosso budget e a gestão das pesquisas e a gestão por onde o anúncio ia, e agora o TikTok está a fazer exatamente o mesmo e também tem esta nova opção Smart. Quanto tempo até, muito rápido, previsão, de só haver a opção para fazer campanhas automatizadas e não deixarem ninguém mexer em nada? Quanto tempo, mais ou menos? No Google Ads? Sim, vai estar a falar assim em termos de, sim, mas do Google Ads para ser assim o maior. Mais 10 5 anos? anos. 5 anos? Sim, Ok. sim, eu diria. Eles estão a fazer, a semana passada também foi lançada uma experiência onde todos os tipos de... Até umas contas que só têm um tipo de correspondência de palavra-chave, que é amplo. Ou seja, para quem não conhece, há vários tipos de correspondência, nós podemos ser exatos e aparecer exatamente para aquela pesquisa, ou podemos ter, por exemplo, uma pesquisa, um método amplo, e então vai aparecer para todas as pesquisas relacionadas com aquela palavra, ok? E depois ele vai otimizando. Exatamente, portanto, e a ideia foi da Google estar a testar é exatamente isso, é ter só esse meio de pesquisa amplo e a ver os resultados. Exato. What's the... Não é? Portanto, Vamos quem ver. trabalha nesta área será interessante ver a evolução nos próximos tempos. Muito bem, vamos à ferramenta da semana ou estatística da semana, mas acho que esta semana é mesmo a ferramenta da semana. Esta semana, eu não sei se nós tínhamos falado aqui, desculpa, antecipei-me aqui ao Não, Windows. Touché. Então, esta semana eu tinha-me passado, mas em setembro, no final de setembro, o DALL-E, ok, que é o sistema de criação de imagens da OpenAI, uma ferramenta também, na verdade, que é de uma empresa onde o Elon Musk teve uma participação, ou ainda tem, não percebi bem onde é que isso está, mas a ideia é que o DALL-E é um sistema de inteligência artificial que cria imagens mediante as palavras que vocês lhe derem, ok? E desde setembro, do final de setembro, que ele está já disponível para todos os utilizadores. Portanto, antes era só por convite e agora ele já está disponível para quem quiser assinar. Portanto, basta lá ir e tem cerca de 50 no primeiro mês, 50 imagens para gerar gratuitas. Exatamente. E mais 15 nos meses seguintes. E é incrível, por exemplo, para o nosso podcast, nós podemos criar uma imagem para cada um dos episódios, automaticamente criada pelo DALL-E, não é? Baseada nas notícias que nós estamos a dar. Estão a ver? Portanto, há várias aplicações que nós conseguimos usar e mais, eles têm um tema que é, na verdade, estas imagens parece que até podemos utilizar numa forma comercial, ok? Portanto, se nós quisermos fazer um anúncio com elas e patrocinarmos esse anúncio ou metermos budget por cima desse anúncio, é totalmente legal fazê-lo de momento porque ele não tem uma propriedade intelectual associada. Então, já falámos disso aqui também no podcast. Muito bem, então fica a ferramenta da semana, fica precisamente isso, o DALL-E, que é DALL-E, podem pesquisar e encontram facilmente o site da OpenAI que vos leva a este projeto, que é um dos projetos que faz parte precisamente do projeto OpenAI e que tem agora, deixou de ter essa waiting list ou ser apenas convite lista de espera. Lista de espera, obrigado, e passam a poder experimentar. E é isso. É isso, gente. É isso. Muito bem.
nós estamos a chegar àquela parte final. Resta-me despedir e relembrarmos mais uma vez e recalcar o nosso grupo do WhatsApp, subscrever e avaliar para quem ainda não fez, e o nosso site martinporidiotas.pt. Nós voltamos a ver, como sempre, na próxima semana e cá esperamos por vocês, por isso não percam o próximo episódio, porque também não. Tchau! Tchau! Tchau.